aqui. Sim. Então, eles estão falando aqui sobre o ônibus, né? Aí quando a gente ofereceu a passagem, falou, não, tem o saindo de Osaka tá mais barato, e né? E aí falou, não, daí de acho que alguém ia levar, ou a menina passou o contato da moça que leva, não foi? Foi, aham. Então, aí eles Da estão. Cassi. Da Cassi, né? Tá. Mas aí eles estão falando aqui que queria o ônibus e não sei o que, sabe? Porque quando a gente coloca o ônibus, sabe, é mais cara a passagem. Aí no começo tava procurando passagem barata, a gente falou que tinha de Osaka, né? Falou, não, daí Diogo, tendo uma, né, condução, não foi assim, conversa? Explica que eles estão ouvindo aqui, na verdade, né? Eu estou gravando. O seu Marcos tá gravando aqui, não sei porquê, mas... Eles estão ouvindo aqui. Eu pedi a passagem mais barata mesmo, né? Sim, então. Aham. Aí eu perguntei se tinha transfer pra ir, né? Você falou que não tinha, né? Aí por isso que eu fui, eu pedi uma indicação, né? Então, De um transporte, já que nenhum filho poderia levar. isso, então, foi assim que foi feito. A gente passou o valor mais barato, só que não tem, né? Aham. E aí eles estão falando que estão querendo 11. Eu tô tentando, vou fazer o pedido aqui para ver se tem um jeito de colocar, né? Aham. Porque quando coloca o ônibus, ele tem um ônibus, mas quando coloca o ônibus... Oi? Oi? Se não tiver nenhum ônibus, vocês vão ter que se virar pra levar. Vão ter que se virar, não. Você vai ter que pagar o ônibus, ó. Palhaça. Você achando que a minha mãe é cachorra, Aninha? Mas ela não tá fazendo favor? Tá fazendo favor porra nenhuma. Cobra certinho. Você tá cobrando a passagem super faturada da minha mãe, ó. Seu idiota. Rapaz, o cacete. Rapaz, o cacete, rapaz. Vai tomar no seu cu, seu filho da puta. Quieto, Marco. Pelo amor de Deus, que é isso? Agora o Diego entra no meio da conversa e tá falando. Não tem essa conversa. A esposa dele, não tem essa não. É errado. Poxa. Você é bestão. Não seja bestão, pô. Vendo que eu estou chegando, se o carro vai bater o carro, pô. Deixa eu esperar, né? A gente é apressado. Agora eu parei aqui no Lawson. Então, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Minha mãe veio do Brasil em fevereiro. Ela veio querendo ficar aqui no Japão, né? Bom, tá na minha casa, né? Eu não ganho bem, né? Eu tenho uma aposentadoria minha, a aposentadoria é pouca, e eu trabalho numa empresa que dá suporte, emprego contínuo para deficientes. Ganho um salário mínimo e eu só trabalho 4 horas. Então eu trabalho, o que eu ganho é uma renda bem assim, limitada. Mas passar fome não passa, dá para pagar aluguel, as despesas, e nunca passei necessidade só com esse salário e com essa aposentadoria. É o formato que eu venho vivendo até hoje, né? Então, tá, aqui no Japão somos eu mais 2 irmãos. Aí a minha mamãe quis vir pro Japão. Vou ficar aí com vocês morando, sendo que um irmão nosso faleceu em 2020, o outro do meio, né? Então lá no Brasil ela se sentiu sozinha e quis vir pro Japão para ficar com os 3 filhos. Que pode vir, pode morar comigo, eu falei para ela.
apesar que eu moro numa kitnet, né? Aí ela veio, né? Então ficou morando comigo. Aí sim, eu dependia, eu precisava que mais esses dois irmãos meus ajudasse também com as despesas, né? Porque só com só eu mesmo fica difícil controlar as despesas, ajudando mais a minha com a vinda da minha mamãe, né? Então eu precisava com a ajuda de mais dois irmãos. Um irmão falou que não vai ajudar porque não vai ajudar e eu tenho os motivos dele. E o outro tem bastante filhos e não vai ajudar. Pronto. Então ficou assim esses fevereiro, ela veio em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ó, estamos em setembro, 7 meses, ela já está aqui. Pronto, 7 meses. Aí, olha para vocês verem, 7 meses já vindo, tocando com a barriga, mas eu tô fazendo o que eu pude dentro desses 7 meses para ajudar minha mamãe, né? E a parte de lá e daqui a gente veio vivendo desse jeito durante esses 6 meses, né? E é bem difícil para mim, né, sozinho, para sustentar nós dois, né? E além disso, tive que fazer check-in no meu carro esse mês passado, agosto, e a bateria do meu carro acabou quebrando, né? Teve que trocar a bateria, ficou 35 mil na bateria, porque o meu carro, a bateria é bem grande. E o que aconteceu dentro desse contexto? Pronto, aí apertou mais a minha condição financeira, né? E foi indo. Aí aconteceu o quê? Bom, minha mãe continuar, aí vai conversar com o irmão, mas o irmão também não dá para ajudar, falou. Não dá para ajudar. Aí chegou num beco sem saída, que a minha mãe preferiu ir embora para o Brasil. Bom, para ir embora para o Brasil não tem dinheiro para pagar passagem, né? Para o Brasil. O que aconteceu? Pede ajuda para para lá e para cá, minha tia no Brasil, aqui e ali. Aí uma sobrinha da minha mãe, que é minha prima lá no Brasil, disse que tem aqui no Japão um cunhado, né? E tem cartão de crédito, pode pagar passagem em prestações, ou pode pagar a passagem, depois paga para minha mãe lá no Brasil, né? Paga para ela lá no Brasil. Pronto, o que aconteceu? Essa pessoa pagou a passagem da minha mãe à vista, em dinheiro, transferiu a dinheiro para a agência. Aí, pronto. Aí, e aconteceu o quê? Aí, cobrando. Aí disse que não teve ônibus, não tem ônibus para minha mãe de Nagoya para ir para Osaka. Aí nesse contexto não tem ônibus para Osaka, sendo que tem ônibus para Osaka, eu sei disso. Aí entrei em contato com a agência, falou que não tem e a minha mãe é obrigada a pagar uma van particular separado, que era 50 mil o valor, e negociaram minha mãe, e disse que 30 mil tem que pagar. Resumindo, ficou combinado de pagar 30 mil, e esse rapaz até então, cunhado da minha prima, disse que pagou também esses 30 mil a van. Pronto. Aí esse só ficou na conversa. Aí como só ficou na conversa, eu queria isso, comprovante. Eu quero comprovante disso aí, que pagou tudo isso, e por que minha mãe tem que pagar a van? Eu não estou entendendo, e eu não concordo. Eu, na minha opinião, tem ônibus para ir para Osaka, e por que minha mãe tem que pagar ônibus particular? Pronto, van particular.
Aí eu liguei pro rapaz que pagou a passagem, me manda os recibos que você pagou a agência. Aí ele me enviou a foto, o print, né, do comprovante que ele pagou a agência por foto, mandou a fotografia e também mandou a foto, o print, né, de que pagou os 30 mil para van. Eu, em posse disso, peguei, já falei que tá errado, porque essa minha prima lá no Brasil, ela cobrou da minha mãe 8 mil e poucos reais só de passagem. Não, de passagem junto com a van. Quer dizer, 8 mil, gente, é um absurdo, não é 8 mil, né? Então, aí eu já em posse desse comprovante, print do comprovante da passagem e print da van, do depósito da van, eu já fiz as contas convertendo em reais, dava 4 mil reais, 4 mil reais a passagem, que diferentemente ela estava cobrando lá, mandando a minha mãe pagar 8 mil reais. Nesse contexto eu fiquei muito bravo, quebrei o pau, fui lá entrei na agência de viagem, quebrei o pau com eles lá. Ele ligou para a minha prima no Brasil, falando lá que eu estou ali brigando, exigindo o ônibus, e porque tá errado. Aí eu cancelei a van, lógico que eu cancelei a van da minha mãe. Minha mãe não vai de van, coisa nenhuma, porque é obrigação de vocês dar ônibus. E se quem não negociou direito a van, o ônibus, a agência falando que está errado, quem contratou a agência dizendo que não, falou que não queria o ônibus. A fulano lá no Brasil, minha prima, dizendo que a agência disse que não ofereceu o ônibus. Aí a agência, pressionando a agência disse que ofereceu sim o ônibus, e a minha prima que não quis, um empurrava pro outro. Eu falei assim, bom, tá vendo aqui uma falha na prestação de serviço. Aí comecei a discutir com o cara da agência, o cara da agência lá, ele falou que eu não tenho coração. Eu falei assim, eu não tenho coração não, eu não vim aqui conversar com você de coração, eu tô aqui conversando de leis. Eu tô vendo que tem uma falha em leis aqui, falha de leis. E eu tô vendo um possível crime aqui em percurso, que é o que? Você tiver como fala? Você tiver vantagem ilícita em cima de alguém, pegando a mais em dinheiro do que aquilo que é oferecido real, e você sobefaturar isso daí, tomando vantagem em cima do outro, se caracteriza crime aqui no Japão. Então a prima minha lá no Brasil, ela estava com um possível crime em percurso, que ela estava cobrando da minha mãe um valor X, que é 8 mil, sendo que a passagem era 8 mil, o dobro do preço. Então isso daí é crime, isso caracteriza crime aqui no Japão. Então eu não aceitei isso e briguei também quando ele ligou lá para minha prima falando que eu estava lá brigando com ele na agência, porque o rapaz da agência não gostou, porque eu estava lá brigando, aí ele ligou para minha prima para tirar, ele está aqui exigindo ônibus, sendo que na verdade ele não tem, não sei o que. Aí minha prima falando que não, realmente não tem. Aí é falar para ele se virar. Já que não quer pagar a van, eu não vou pagar a van, porque vocês tinham que ter colocado minha mãe no ônibus, de ônibus daqui de Nagoya até Osaka, problema de vocês. Minha mãe não vai pagar a van coisa nenhuma a mais. O que aconteceu? Aí eu comecei a xingar ela lá no Brasil, porque a minha mãe não é cachorro não, você tá tratando a minha mãe
como cachorra, eu comecei a xingar a minha prima, né? E aí entrou o marido dela no meio da conversa, eu xinguei ele daquele nome feio lá, eu não tô desviando a conversa, eu xinguei mesmo e xinguei bem mesmo. Fiquei muito brabo com os dois e entrando, você não vai falar desse jeito com a minha esposa. Como assim não vou falar desse jeito? Vai para aquele lugar e mandei para aquele lugar, xinguei e desligaram na minha cara. E aí tão bravo comigo que eu xinguei e tratei lá, eu xinguei, tratei, xinguei, realmente xinguei. Mas vai tratar minha mãe como cachorro, vai aproveitar da minha mãe, cobrando o dobro da passagem e colocando van. Aqui não tem van, não tem que ter van, sendo que tem ônibus, a empresa tem ônibus de Nagoya para Osaka. Porque o avião sai de Osaka, fazer a minha mãe ter que pagar a van. Quer dizer, não tem nada a ver a conversa está todo mundo flutuando aí. E minha mãe que vai pagar o pato. Eu falei assim, não, com o agenciador, ó, eu tô vendo em leis aqui, eu tô vendo que tem uma prestação de serviço falhada, que é a sua prestação de serviço tá falha. Tem falha, tem erro. Então, juridicamente falando, eu falei para ele, aqui tem falha. Se a minha mãe está prejudicada, se tem ônibus e não tem ônibus, e fazer minha mãe pagar passagem, pagar uma van separado, aí tem um crime em curso aqui. Crime em curso não, até então aí tem a falha de prestação de serviço, que é a prestação de serviço da agência, que explicou, não explicou, falta de informação, isso caracteriza falha na prestação de serviço. E essa transferência de responsabilidade de ter que arcar com as despesas da van por fora, que a minha mãe jogou para minha mãe pagar as despesas da van, que dá 30 mil, era 50 mil, gente. Aí diz que fez um desconto por causa de não sei o que, aí caiu para 30. Olha só, se não brigasse ia ficar 50 ainda, mesmo se fosse 50 não ia pagar de todo jeito. Foi aí quando eu entrei, regancei as mangas e falei, não vai pagar porcaria nenhuma, já cancelei a van, devolve o dinheiro lá pro rapaz, porque esse daí não é o correto. O correto é dar o ônibus para minha mãe, porque ela tem direito de ônibus até Osaka, porque a empresa aérea dá ônibus. Então não tem que colocar a van no meio dessa conversa, não. Se tem que pagar a van, que pague vocês aí, ou a minha prima que entrou no meio dessa conversa bagunça toda, que bagunçou tudo e cometendo um crime em curso, porque está sobrefaturando aquele valor da passagem. Isso é crime aqui no Japão. Você não pode ter uma vantagem ilícita em cima daquilo que é combinado, daquilo que o preço é realmente. Você não pode tirar acima do dinheiro. Então isso é crime aqui no Japão. Então a minha prima estava cometendo esse crime e era isso que eu estava brigando em cima desse contexto de que estava cobrando o dobro da minha mãe e ela não reconhecia que estava cobrando o dobro do preço da passagem da minha mãe. Aí eu tava brigando em cima disso, e além do ônibus, que tava querendo tirar o ônibus da minha mãe e fazendo com que minha mãe pagasse a van separadamente, sendo que o problema foi a comunicação entre a agência, ela e o rapaz lá. O problema é deles que erraram, aí fizeram querendo fazer minha mãe pagar a van por fora, sendo que o erro foi deles lá de não fornecer o ônibus, sendo que tem ônibus de Nagoya até Osaka. Pronto, resumindo, aí fica falando mal de mim no Brasil, que eu xinguei, porque não sei o que, já ouvi falar de parente falando que fulano tá brabo lá no Brasil, dizendo que eu xinguei. Pra merda, se tá brabo comigo, se eu xinguei, mereceu mesmo, porque cometeu um crime tirando vantagem ilícita em cima da minha mãe, da coitada da minha mãe.
E eu fui brigar para defender minha mãe nesse sentido e a pessoa ainda não reconhece o erro e ainda briga comigo e vem o marido arregaçando, você não vai falar desse jeito com a minha esposa, não. Aí foi onde que eu perdi a cabeça, não quero saber, eu xinguei o cara também, o marido dela, né? Ah, pra merda, eu mandei pra aquele lugar e xinguei a pessoa. Aí eles desligaram na minha cara porque não gostou que eu xinguei, né? Ah, pra merda. Pronto, onde que eu ia aceitar uma coisa dessa, cometendo um crime e exigindo que a minha mãe pague a passagem o dobro e ainda fazer a minha mãe pagar a van separadamente, particular, contratar uma van particular e pagar, e sendo que a empresa aérea tem um ônibus de Nagoya até Osaka. E aí o culpado é eu, que eu não tenho um coração, segundo a agência, o responsável da agência, que é brasileiro, dizendo que o senhor não tem coração, o senhor não tem coração. Eu falei para ele, eu não tenho coração mesmo, eu não vim aqui conversar com você de coração, eu vim aqui para conversar com você de leis, eu vim aqui reclamar, porque está havendo falha na prestação de serviço. Se tinha ônibus, não ofereceu ônibus para minha mãe, e agora minha mãe tem que, vocês fazendo a minha mãe desembolsar para pagar uma van particular, tem falha na prestação de serviço. Então, juridicamente falando, eu vim falar em leis com você, não vim aqui conversar de coração, não. Pelo jeito o senhor não tem coração mesmo. Ele falou, eu não tenho coração mesmo, porque eu não vim aqui conversar aqui com você de coração. Falei pra ele, eu vim aqui conversar com você de leis, reclamar porque tem falhas na comunicação. Bom, resumindo, tá assim. Aí depois disse que minha prima ligou para agência dizendo que, segundo, conforme o Marcos brigou, xingou ela, que eles não gostaram, não sei o que, ela resolveu pagar a van para minha mamãe. Ponto, não vai colocar. Aí porque eu falei pro agenciador, a minha mãe, o dia tal que vai chegar aí para ela viajar, se não tiver ônibus, se vocês não arrumar ônibus para ela ir até lá, ela não vai de van, já cancelei. E se não arrumar um ônibus para que ela vá até Nagoya, até Osaka, ela também não vá. Problema de vocês. Se vocês quiserem cobrar ela, se vai querer cobrar ela esse valor, depois entra na justiça e resolve na justiça isso daí. Aí ele disse que depois minha prima ligou para ele dizendo que vai pagar a van do bolso dela. Então o agenciador da agência, responsável da agência brasileira, ligou para minha mãe dizendo que minha prima ligou para eles, e por causa de eu ter brigado, xingado, e por causa eu auê lá, então para não acontecer mais coisas, ela preferiu pagar a van. Então, resumindo, arrumaram uma van, que ainda não entrou em contato, mas disse que arrumou uma van, e quem vai pagar a van é minha prima. Então, referente à ida da minha mãe, transporte para minha mãe até Osaka, até o aeroporto de Osaka, foi resolvido dessa forma. Diz que minha prima, por eu ter brigado, xingado, e para não ter mais problemas, preferiu tirar dinheiro do bolso e pagar a van. Ela mesma fez isso. Eu, na minha forma jurídica de pensar, alguém tinha que pagar o pato, a van. Se é que não vai colocar o ônibus, porque não dá para colocar mais ônibus, o problema é deles, entre eles, porque a minha mãe não vai ter que pagar. Na forma jurídica de ver, do meu ponto de vista, alguém tem que pagar a conta. Minha mãe não. Ou era a minha prima, ou era a agência, o problema é deles, porque a minha mãe não vai pagar a van. Se tem que pagar a van particular, minha mãe não vai. Eu já fiquei bem claro. E se não der o ônibus até o tal dia da minha mãe viajar, a minha mãe não vai viajar e a gente vai resolver na justiça. Deixei bem claro com o responsável da agência. E é assim que resolveu. Depois ligando para pedir, dizendo que a minha prima vai pagar a van particular. Bom, aconteceu essa coisa chata esses dias atrás e acabei ficando nervoso pra caramba, vai se lascar. Bom,
Mas é isso. Mas a minha mãe, que veio para ficar morando comigo aqui com os irmãos, eu precisava de ajuda dos irmãos, dos outros meus 2 irmãos. Os 2 meus irmãos, um fala que não vai ajudar, um que não tem filhos. O outro que tem bastante filhos não pode ajudar porque tem bastante filhos e não tem condições. E sobrou para mim assim, se eu não sabia que minha mãe, eu achava que minha mãe vinha e meus irmãos iam ajudar, tá, as despesas com a minha mamãe, né? Mas não foi isso que aconteceu. Aí deixou tudo na minha mão e eu não consigo andar. Fiquei muito sufocado e foi aonde que minha mãe vai ter que ir embora ao Brasil e foi ela que decidiu fazer assim. Não estou tocando minha mãe, mas é assim. Meus irmãos, eu acho que tinham que fazer alguma coisa, né? Porque eu já estou fazendo bastante. Já fiz o meu limite já. E uma boa sexta-feira para vocês, gente. Obrigado por ouvir, tá? E desabafo. Bom dia.